Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso EBD em Síntese podcast. Eu sou o professor Francimar Araújo, aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, e hoje nós estaremos estudando a lição de número 8 da classe de adultos desse primeiro trimestre de 2026, que tem como tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Esse programa é coordenado pelo nosso Departamento de Ensino da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, igreja pastoreada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje comigo está, mais uma vez, o pastor, professor Kleber Maia, segundo vice-presidente aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, e também coordenador da nossa escola teológica, que estará juntamente comigo comentando essa lição de número 8 para todos os professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor Kleber Maia, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse podcast. A paz do Senhor, pastor Francimar, e a paz do Senhor aos queridos ouvintes e acompanhantes do nosso podcast EBD em Síntese. É sempre uma alegria estar aqui cooperando com esse trabalho tão importante do nosso DENEC e esperando aqui trazer contribuições para que os professores possam, de forma prática, aplicar a sua aula e ter uma aula rica, produtiva e que seja de fato um momento de aprendizado e de transformação para todos que estão envolvidos na nossa escola bíblica dominical. Vamos para uma lição muito rica, iniciando aí o estudo do Espírito Santo, nesse estudo trinitário que temos no primeiro trimestre de 2026. Muito bem, pastor Kleber Maia, como já foi falado aqui, a lição de número 8, damos início ao tema do Espírito Santo, né, a pneumatologia, o tema da teologia que estuda a pessoa, a doutrina do Espírito Santo na Bíblia. O tema é o Deus Espírito Santo. O texto áureo nos afirma que e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. A verdade prática nos diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Meus queridos irmãos, portanto, nós vamos introduzir nesta lição 8 o tema, né, a doutrina do Espírito Santo. Então, é muito importante que os professores façam realmente uma aula introdutória, visto que nas próximas lições nós ainda falaremos muito sobre a pessoa do Espírito Santo e a relação do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Então, essa lição de número 8 é uma lição de abertura, é uma lição de despertar, é trazer realmente essa ideia, né, o debate teológico sobre a pessoa do Espírito Santo, aonde que a partir de qual momento que a igreja reconhecia oficialmente o Espírito Santo como Deus, né, como essa terceira pessoa da Trindade, né? Então, o assunto da aula deve ser justamente para trazer essa consciência da divindade do Espírito Santo, e deixarmos para as próximas lições as ações, as operações do Espírito Santo, como que se dá a relação da Trindade, né? Ou seja, o Espírito com o Pai e com o Filho. Então, dentro dessa perspectiva, a lição ela vai abordar três pontos aqui, três tópicos, nos quais nós estudaremos a pessoa do Espírito Santo, a sua divindade e principais obras. Então, a gente precisa apenas dar aquela pincelada introdutória sobre esses temas, deixando o aluno ali, né, com desejo de conhecer mais a respeito do Espírito Santo. E, pastor Kleber Maia, já vou passar para o senhor aqui, dar início ao primeiro tópico. A gente, como assembleano, como pentecostais, é uma doutrina que a gente precisa estar bem seguro, não é isso? De fato, nós precisamos conhecer bem o Espírito Santo. Todo crente precisa e o pentecostal, então, é uma obrigação, né? Mas é importante que o professor, de fato, traga uma lição introdutória sobre o Espírito Santo, porque uma pneumatologia saudável, ela é de suma importância para a igreja. Protege a igreja de um misticismo descontrolado, protege a igreja também de um ativismo sem comunhão. Então, nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo
e principalmente nós entendermos que precisamos ter uma comunhão com Ele. Eu creio que uma pergunta introdutória muito importante que o professor pode fazer é dirigir-se aos alunos perguntando: se alguém pedisse para você explicar quem é o Espírito Santo, o que você diria? E é o que pretende responder, então, esta lição, começando aí falando sobre o primeiro tópico, a pessoa do Espírito Santo. E o que primeiro se destaca é exatamente essa característica de pessoalidade do Espírito, né? Ele é uma pessoa. E nós vemos isso no, não porque a Bíblia diga isso com todas as letras. O espírito não é uma energia, o espírito é uma pessoa. Porque na realidade, desde o princípio, o espírito ele é mostrado como alguém que age, alguém que fala, alguém que ensina, alguém que intercede, alguém que tem vontade, alguém que tem sentimentos, porque pode ser entristecido. Então, é importante que o professor destaque isso, pode até pontuar em um quadro, né, as características dessa personalidade e mostrar principalmente que o Espírito Santo, ele é a pessoa que deseja ter um relacionamento conosco. Isso é muito importante porque nós, algumas vezes, somos tentados a tratar o Espírito Santo como um poder apenas. Poder que nós até queremos usar. Nós sempre clamamos pelo Espírito para nos dar poder, ainda mais no contexto pentecostal, para nos dar a direção. E o que nós precisamos, então, entender que o Espírito Santo é uma pessoa, e aí há muitos elementos que mostram isso claramente na revista, mas destacar isso exatamente para que nós busquemos ter um relacionamento pessoal, um relacionamento com o Espírito e não apenas com o poder que o Espírito traz, o que nos traria aí um relacionamento utilitarista. Você imagine alguém que você só quer relacionar-se com ele pelo que ele pode fazer por você, onde você só busca a obra dele, o poder dele. Então, é sempre bom lembrar que nós não usamos o Espírito, nós nos relacionamos com ele. A igreja não manipula o Espírito, ela se submete à sua direção, o que mostra aí que o Espírito Santo, de fato, é uma pessoa. Também ele é uma pessoa distinta das outras pessoas, né? Uma pessoa distinta na Trindade. O que nos leva a pensar no Espírito como alguém que é tão Deus quanto o Pai e o Filho, mas com quem nós podemos ter um relacionamento direto, né? Não simplesmente por meio do Pai ou do Filho. Porque se negarmos a personalidade do Espírito, nós teremos apenas uma força. Mas também, se nós não buscarmos essa relação direta com o Espírito, nós vamos viver um modalismo prático, que a gente só fala com o Espírito por meio do Pai, por meio do Filho, ou, né, Deus envia teu Espírito. Apesar da Bíblia não ter orações diretas ao Espírito Santo, nós entendemos pela palavra que exatamente por termos uma pessoa e uma pessoa distinta do Pai e do Filho, e porque Jesus não fez nenhuma objeção que se orasse a ele ou diretamente ao Pai, nós também podemos orar ao Espírito Santo. E é importante destacar isso para evitar esse modalismo prático, né? Que a gente vê o Espírito apenas como alguém que é acessado por meio do Pai. Então, a lição deixa claro que o Espírito é Deus, porém, na Trindade é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mesmo tendo as mesmas qualidades ou a mesma essência, né? E
com isso, nós precisamos reforçar essa, essa ideia. O terceiro tópico, o consolador prometido, é muito importante, mas o professor tem que ter cuidado para não gastar aqui um tempo muito rápido, né, nos primeiros dois tópicos, e já ir evidenciando a ação do Espírito como consolador, porque nós vamos ter outras lições que vão falar mais especificamente da operação do Espírito na regeneração, na santificação e tudo mais. Então é importante o professor aproveitar aqui esse tempo para levar o aluno a refletir que se o Espírito Santo é uma pessoa, então o que importa realmente é termos um relacionamento com ele. E nem tudo que é espiritual, nem tudo que é do Espírito é necessariamente barulhento. O Espírito não é uma pessoa agitada, né? Não é uma pessoa barulhenta. Também nem tudo que vem do Espírito é emotivo. A gente não se relaciona com a pessoa e todas as vezes que fala com ela, chora ou grita. Então, mesmo quando temos momentos de relativo silêncio diante do Espírito, isso demonstra submissão, isso demonstra reverência, né? A gente precisa entender que, portanto, o Espírito é alguém que nos leva a um relacionamento perene com Ele. Não é apenas uma força que vem, me enche, me emociona, mas é uma pessoa com quem eu devo buscar comunhão, de quem eu devo buscar discernimento, né? Uma direção para a minha vida e não apenas buscá-lo como fonte de força, de poder, o que evidenciaria mais uma característica impessoal do Espírito Santo. Então, um primeiro tópico importante e o professor eu creio que deve não apenas expor as informações muito boas que há na lição, mas levar o aluno a refletir sobre o que eu faço então com o Espírito Santo se ele é uma pessoa. Eu busco comunhão com ele, eu o ouço, eu sigo a sua direção, eu busco dele discernimento, ou eu penso nele realmente como um poder que quando ele chega já tem barulho, tem choro, tem tudo. Então, é algo que nós podemos refletir também, e isso é de suma importância para que a lição seja aplicável na vida dos alunos. E o segundo ponto fala sobre a divindade do Espírito. Agora é com o senhor, pastor Francimar, vamos ver um segundo ponto muito importante aí também, não é? É verdade, pastor Kleber Maia. O senhor falou um ponto aí interessante, né? A figura né, a ação do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento está muito associada a essa questão da capacitação, né? E, e nós, quando fazemos as leituras ali dos textos do Antigo Testamento, os juízes, né, os profetas, né, que nós vemos essa questão do Espírito Santo encher, capacitar e empoderar ali a pessoa, temos muito essa ideia, né, que parece que quando o Espírito Santo vem é para guerrear, como estava sobre os juízes, com os reis ali para ir para a batalha, para ir para a guerra. Mas no Novo Testamento nós temos uma revelação mais plena do Espírito Santo, que não é apenas uma força que vem de Deus, mas é uma pessoa que tem um papel importante desde a criação até a consumação de todas as coisas, né? Então é importante o aluno ele compreender isso, porque nós somos de uma igreja pentecostal, mas há ainda muito misticismo a respeito do ser do Espírito Santo, né? Então o crente ele vai para a igreja e se não tiver barulho ou movimento, parece que o Espírito Santo não esteve ali ou não esteve presente, né? Ou não agiu. Então é limitar esse Espírito Santo que age como quer, que age da forma como quer. Havia um certo escritor que diz que o Espírito é o mesmo, mas os vasos são diferentes, né? Então, o Espírito ele entra no vaso que somos nós, cada um de nós, e ele sabe como agir, as necessidades e aquilo que precisa. O vaso precisa estar cheio, mas nem todo o vaso é igual, né, pastor Cláudio?
A gente precisa ter esse entendimento a respeito do Espírito Santo. O tópico 2 vai focar, queridos professores e alunos, a respeito da divindade do Espírito Santo. Então, esse debate, ele aconteceu há muito tempo atrás, no século IV da igreja, né, e foi firmado, né, no credo niceno-constantinopolitano, né, já depois do credo de Nicéia, do concílio de Nicéia, que ratificou a divindade do Filho. Neste novo credo é ratificada agora a divindade do Espírito Santo, do Filho do Espírito Santo, e usa-se nesse credo, então, pela primeira vez, a expressão filioque, para dizer que o Espírito procede tanto do Pai como do Filho. Então, duas heresias daquele tempo foram mais uma vez combatidas, né, que era o arianismo, que negava a divindade de Jesus, e os pneumatômacos, que negavam a divindade do Espírito Santo. Esse segundo grupo até aceitava a divindade do Pai e a divindade do Filho, mas negavam a divindade do Espírito Santo. Né? Há grupos e seitas nos nossos dias que continuam negando a divindade do Filho e do Espírito Santo, como os TJ. Né? Então, para eles, o Filho é a primeira criatura ali do Pai, e o Espírito Santo é uma força ativa e impessoal de Deus, né? Apenas cumpre a vontade de Deus, o desejo de Deus, mas não é uma pessoa a quem, como frisou bem o pastor Kleber, nós podemos orar, né, por meio do Espírito Santo, podemos orar ao Espírito Santo, podemos falar diretamente com o Espírito Santo, pedindo a ele, né, que ele haja, até porque nós vivemos no tempo escatológico, que o Espírito Santo é aquele que tem a maior proeminência agindo na igreja e por meio da igreja. Então, quando Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho, como está bem claro aqui na lição, e o termo que usa, até um recorte aqui desse credo, né? No Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, aqui é um recorte desse credo niceno-constantinopolitano que o comentarista colocou na lição, e há algumas referências que os professores podem recorrer, como principalmente a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele fala muito a respeito dessa filiação, e essa filiação vem por meio do Espírito. O Espírito é o Espírito do Filho, né? Ou seja, Deus nos dá o Espírito que é do seu Filho. Romanos também há algumas referências sobre essa ação do Espírito Santo e de onde vem o envio do Espírito Santo. Muito bem. O subtópico 2 vai falar a respeito dos atributos divinos do Espírito Santo. Então, ou seja, se o Espírito Santo é Deus, nós precisamos encontrar na Bíblia características, né, a respeito do Espírito Santo que somente Deus possui, como, por exemplo, a onipotência. Né? Então, o Espírito Santo é o Espírito de poder, né? É o Espírito que vai, por exemplo, agir na encarnação do Verbo. Né? Ou seja, a encarnação do Filho de Deus que acontece, o Espírito Santo está ali. É o Espírito Santo, de forma poderosa, que faz com que Maria fique grávida de Jesus sem a intervenção humana, apenas a ação divina. Né? O Espírito Santo ele é onisciente, e nós vemos no livro de Atos como o Espírito Santo conhece a respeito dos planos da igreja, conhecia a mentira de Ananias e Safira, né? Conhecia as necessidades da igreja, né? E como, por exemplo, os apóstolos, né, ficavam sabendo o que se passava no coração das pessoas, e isso era revelado por meio do Espírito Santo. Então, eu percebo que é o Espírito, é atribuído ao Espírito esse poder de ser onisciente. A onipresença, né? Então, a referência do Salmo 139, a eternidade do Espírito Santo. Então, desde a criação, o Espírito Santo está ali pairando ainda sobre a terra sem forma, vazia, e o Espírito Santo, portanto, já está ali. Há uma ação trinitária, né? O Pai que fala, a voz do Pai é o Verbo, e o Espírito Santo que paira sobre a terra ainda sem forma e vazia. Então, são características, professores, alunos,
que dão ao Espírito Santo a, a posição, né, de ser Deus, de ser uma pessoa distinta e não inferior nem ao Pai e nem ao Filho. Então, as três pessoas são iguais em divindade. Os símbolos do Espírito Santo, para nós concluirmos, e aqui é muito cuidado para a gente não se aprofundar, então tenha muito cuidado para não entrar demais aqui a respeito do fogo, da água, do vento, do óleo, mas são símbolos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que tem muitos símbolos que estão muito associados ao nosso cotidiano, né? Então, nós sabemos muito bem as qualidades e a utilidade do fogo, e muitas dessas qualidades e atribuições do fogo são colocadas, né, são usadas para simbolizar o Espírito Santo. Igualmente a água, o vento, né, o óleo. E isso nos faz entender que o Espírito Santo ele está no nosso cotidiano, né? O Espírito Santo ele está agindo em nosso meio. Esses elementos que são tão conhecidos por nós, esses símbolos que são tão presentes no nosso dia a dia, nos faz entender sobre isso, ou seja, que o Espírito Santo, portanto, ele faz parte da nossa rotina. Ele está conosco. Olhar para a luz é pensar no Espírito Santo, né? Ver nesse símbolo da luz o Espírito Santo, é o óleo que está presente na cozinha da dona de casa. E já pensou? Então você olha para o. Tem ali o óleo, tem ali o fogo, né? É o vento quando você abre a janela do carro, quando você está caminhando. Então, são símbolos que estão no nosso dia a dia e que a todo momento faz com que a gente se lembre de que o Espírito Santo ele está agindo em nosso favor e está conosco no nosso dia a dia. Então, há muita coisa boa para a gente compartilhar, para a gente falar em sala de aula com os nossos alunos nesta lição de número 8. E aí eu já passo rapidamente para o pastor Kleber, esse tópico 3, as obras do Espírito Santo. Pastor Kleber, é interessante que nessa relação, né, que a teologia chama trindade econômica, né, para falar do que o que é atribuído ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os três são um único Deus, né? Então é um único Deus em três pessoas. Às vezes a gente confunde. Então, será que a trindade não age, não está sempre agindo? Ou tem momentos, não, agora o Pai não faz nada, o Filho agora é que faz, os dois ficam lá quietos, só olhando. Mas esse termo na teologia da trindade econômica é apenas para mostrar essa proeminência, né, de ação em determinados momentos. É a trindade que age, mas tem algumas obras que são específicas, né, atribuídas especificamente ao Espírito Santo. Aí eu quero que o senhor fale sobre essas obras aí específicas do Espírito Santo, pastor Pedro. Muito bem. E eu queria só lembrar uma questão acerca do ponto 2. Se nós cremos, e há muita razão para crer, a lição apresenta aí várias delas, né? Se cremos que o Espírito Santo é Deus, nós precisamos lembrar, como já bem o senhor reforçou, que ele é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Que às vezes, exatamente pela forma como a Bíblia apresenta, alguém pode pensar que Deus é o Pai Supremo, né? O Pai é o Deus Supremo, o Filho é o Deus Salvador e o Espírito Santo é só um ajudante que aparece aí algumas vezes, mas nós estamos falando do mesmo Deus. Uma pergunta que o professor pode fazer é: que tipo de ser poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como o Salmo 139 diz do Espírito? Conhecer todas as coisas, inclusive conhecer Deus intimamente, como Paulo destaca aí aos Coríntios, e ainda agir com poder absoluto. Então, naturalmente, só pode ser Deus e o mesmo Deus. Porém, se o Espírito Santo é Deus, nós precisamos também ter os mesmos cuidados que temos em relação ao Pai e ao Filho. A Bíblia diz claramente que nós não podemos usar o nome de Deus em vão, por exemplo. Mas aí alguém às vezes se empolga e diz: o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me disse. É,
Eu lembro de um seminário de escatologia, há alguns anos que eu participei, e a pessoa trouxe assim umas ideias que eu nunca vi em nenhum outro lugar, né? E quando findou, eu fui lá conversar e disse: o senhor baseou-se em quê? Tem algum escrito? O senhor segue assim, que linha? Ele disse: não, não tem escrito nem linha de nada. Isso aqui tudo foi o Espírito Santo quem me revelou. E você diz, então, irmão, mande escrever isso e colocar aí na Bíblia, porque se foi revelado dessa maneira, né, deve ser canônico também e tal. Ou seja, a pessoa às vezes acha que usar o nome do Espírito, dizer que o Espírito mandou falar, é menos importante do que se dissesse assim diz o Senhor, como os profetas do Antigo Testamento. Mas não, nós estamos falando do mesmo Deus, né? Então, só para reforçar aí. E o terceiro tópico, as obras do Espírito Santo. Nós vamos ter na lição o Espírito Santo atuando aí desde a encarnação do Filho de Deus. E aí, como bem frisou o pastor Francimar, é importante a gente destacar sempre que a Trindade ela opera em conjunto, né? Há uma expressão teológica que é a pericorese, né, que fala da interpenetração de uma das pessoas da Trindade na outra e nas suas obras, ou seja, há uma coparticipação em tudo que eles fazem. Então, o Espírito Santo foi agente de Deus na encarnação? Sim, como já citado, Jesus nasceu pela obra do Espírito Santo. Porém, você vai encontrar da mesma maneira dizendo que ele é filho de Deus, né? Se ele é filho de Deus, então Deus o gerou, como o salmista e o escritor dos Hebreus vai mencionar, e também o próprio Senhor Jesus, porque ele diz que veio ao mundo, né? Ele veio ao mundo, ele não só foi enviado. Então nós vemos que desde a encarnação há uma ação da Trindade, porém, o Espírito Santo, ele, na nova aliança, se apresenta como esse agente de Deus que está mais notório em atuação, o Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos como a lição destaca o envio, a encarnação, a concepção a partir de Deus, o Pai, e do Espírito Santo, e também a obra do Espírito Santo na ressurreição de Jesus, que é outro ato que nós vemos que o Pai ressuscitou pelo Espírito Santo. Porém, também o Filho diz que ninguém tira a sua vida, mas ele dá e tem poder para tomá-la de novo. E aqui nós sempre vamos ver, então, o, o que podemos chamar dessa ação trinitária, embora, pelo fato de estarmos falando na nova aliança, nós vemos essa ação do Espírito juntamente com o Pai e o Filho. O terceiro tópico é o Espírito Santo e a santificação, que é de suma importância, porém, eu aconselho que o professor não o explore muito, porque nós vamos ter, daqui a mais 3 semanas, uma lição especificamente sobre isso. Então, se o professor explorar muito aqui, ele pode esgotar já o assunto, né? Porém, nós podemos então ver que a obra do Espírito Santo não é apenas essa obra que produz sensações, que produz soluções rápidas, mas a obra do Espírito inclui processos, inclui também nos levar à disciplina, à perseverança, à capacitação, à mudança em nós. Ou seja, a obra do Espírito está relacionada de fato à vinda de Cristo, à sua encarnação, à sua vitória sobre a morte, mas também em nós, trazendo a maturidade cristã, o fruto do Espírito, o que mostra então que nós temos uma pessoa que é Deus e que habita em nós e, portanto, vai produzir em nós muitas atividades extraordinárias, não só por nós, né?
e como ele agiu também em Cristo e Cristo, o- em Cristo, por meio do Espírito, ele fez muitas coisas, também ele vai fazer em nossa vida. Destacar a obra do Espírito, ao mesmo tempo que destacamos ele como pessoa e pessoa divina, deve ajudar o aluno a entender que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Então, nesse relacionamento com o Espírito, há uma ação contínua do Espírito, há uma atuação frequente. Isso deve ajudar o aluno, inclusive, a lidar com os altos e baixos da fé. O aluno entender que quando ele tropeça, ele não está necessariamente sendo abandonado pelo Espírito. De uns tempos para cá surgiram uns hinos assim: Espírito Santo, não me abandone, Espírito Santo, fica em mim, Espírito Santo. Mas, na verdade, nós não precisamos pedir ao Espírito que não saia. O que nós precisamos é andar sobre a direção dele para ele não sair porque nós o abandonamos. Mas como a ação do Espírito inclui processos e não apenas essas, eh, essas sensações momentâneas, então nós esperamos do Espírito uma ação continuada, levar o aluno a entender esse Espírito que é Deus mora em nós e age continuamente. Então, quando a gente falha, ele continua agindo. Quando a gente tropeça, ele continua agindo. E nós somos recomendados a não entristecer o espírito, não diminuir a sua atuação, né? Não apagar o espírito. Porém, também nós temos aquela certeza que o espírito continua em nós nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas, ele continua nos ajudando. Tem crente que tem assim um relacionamento com o Espírito Santo como se fosse algo que, se ele disser um palavrão, ele vai embora. Se ele tropeçar minimamente, o Espírito Santo abandona, como se a gente precisasse merecer um relacionamento e uma atuação do Espírito. E nós precisamos levar o aluno a entender corretamente que ele é Deus que está agindo em nós, agindo para nos mudar, para nos transformar, para nos fortalecer. Então, nós temos ainda muito a explorar sobre santificação, mas é importante mostrar como o Espírito age em processos, né? O nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, não é só uma obra instantânea, é uma atuação de ampla escala do Espírito Santo e que ele também atua em nós. Então, pensar na atuação do Espírito Santo como um jardineiro e não como um mágico. Ele está cuidando do jardim e transformando, e não simplesmente fazendo coisas mirabolantes e instantâneas, e isso é para ajudar o aluno a entender que o Espírito, como pessoa e como uma pessoa divina, ele age e ele está agindo em nós e que os alunos possam então aplicar isto a esse relacionamento, a sua vida, né? É uma questão que a revista não é muito ampla, mas isso cabe ao professor buscar, é exatamente ver como aplicar o conteúdo da lição à vida dos alunos, para tornar relevante, né? Então, a lição, eu sempre enfatizo aqui nas nossas aulas que a lição ela sempre foca mais nos objetivos que são de conhecimento, né? Os objetivos cognitivos. Objetivos da lição: mostrar que o Espírito é uma pessoa, evidenciar a plena divindade, ressaltar as obras. Objetivos cognitivos. Mas o professor também precisa pensar em aqui, o que vai produzir no interior do aluno. Então, que o aluno possa também não só conhecer o Espírito, mas valorizar mais a presença do Espírito como Deus, né? Desenvolver reverência, desejar viver uma vida de comunhão com Ele. E a lição sendo aplicada à vida do aluno,
ele possa entender: se Deus, o Espírito, está morando em mim, eu devo viver de acordo com a direção do Espírito. A gente parece que muitas vezes só pede a direção do Espírito quando a gente está numa sinuca de bico, né? Naquela situação que eu não sei o que fazer, mas na verdade a gente deve orar constantemente, pedindo a direção do Espírito em todas as coisas e, ao mesmo tempo, nos submeter à direção do Espírito conforme ele nos mostra na palavra qual é a vontade de Deus para nós, além de que nós temos o Espírito com uma ação que é extraordinária, que é o discernimento. Né? O discernimento é uma obra que está muito associada à ação do Espírito em nós. Só que a gente engole quase tudo como sendo espiritual e esquece que o mesmo Espírito é quem nos dá o maior discernimento e, em vez da gente simplesmente porque está arrepiado ou porque a coisa está barulhenta, achar que tudo ali é espiritual, a gente buscar realmente discernir a ação do Espírito, as práticas do Espírito, à luz da palavra, para que nós possamos viver em submissão ao Espírito Santo de Deus. Então, aqui nós temos uma lição não só para falar do Espírito, mas levar o aluno também a essa vida de um relacionamento, de submissão, de andar no Espírito, né? Que é literalmente o que Paulo diz que nós devemos fazer. Eu creio que será uma lição muito rica para todos os alunos e professores. Muito bem, pastor Kleber. De fato, há muito a ser explorado e o professor, sabendo dosar a cada aula, a cada lição, ao final desse trimestre, os alunos vão estar muito bem enriquecidos, né, com relação à Trindade, ao conhecimento da Trindade e não apenas saber que o nosso Deus é um Deus trino, mas como que esse Deus age, né, como que esse Deus age, e trazer para a prática, né? A escola dominical, ela é uma escola teológica e tem o seu cunho devocional, né? Tem o seu cunho devocional, então tudo precisa ser muito prático. Ali nós temos desde o doutor, como também o agricultor. Então, essa linguagem na sala de aula, ela precisa alcançar aquele que frequenta a academia e aquela senhora simples, aquele homem simples que vai ali e precisa conhecer esse Deus para se relacionar e adorar esse Deus em espírito e em verdade. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao final, portanto, dessa colaboração, desse comentário, né, à lição de número 8 desse trimestre. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do pastor Kleber, nós aqui de Parnamirim, igreja pastoreada pelo pastor Abdênigo, e estamos aqui vivendo também um tempo de muita expansão no ensino, na nossa escola teológica, dos nossos cursos, e também na escola bíblica dominical. Então, reforce, mobilize a escola, invista nos seus alunos, use metodologias em sala de aula que venham agregar, que venham fortalecer o ensino e despertar o interesse para com a escola bíblica dominical. Pastor Kleber, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus e por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento precioso, pela saúde, pela graça, pela sabedoria, pela presença do Teu Espírito Santo, sobre quem falamos tanto durante essa gravação. Nos ajude, Senhor, a continuar firmes, a continuarmos na Tua presença, nesse ministério do ensino da Tua palavra. Abençoe cada professor, cada pastor, cada aluno da Escola Bíblica Dominical e suas respectivas famílias, para que eles possam crescer a cada dia mais na graça, no conhecimento do Teu Filho, da Tua presença, e que possamos caminhar, Senhor, em santificação, na direção do Teu Espírito Santo. Nos abençoa, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma alegria poder participar de mais um podcast aqui do EBD em Síntese. Que Deus abençoe os professores, os alunos, os nossos superintendentes de EBD e que possamos cada dia nos preparar melhor, né? Professor preparado, ele conduz a classe a um crescimento e o Espírito Santo está
o maior interessado nesse crescimento e nessa capacitação. Então, que o Espírito que nós vamos estudar capacite e ajuda cada professor nesta lição. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. A paz do Senhor.